A química orgânica e as nomenclaturas. Nós vamos começar com a nomenclatura dos hidrocarbonetos, porque é uma nomenclatura base para a nomenclatura dos outros compostos orgânicos. Você também não precisa se preocupar com nomenclaturas complexas, porque os vestibulares não estão tão preocupados em que você seja um expert em nomenclatura, e sim que você conheça sobre as reações de orgânicos, as identificações de funções, a isomeria. Então serão nomenclaturas simples. Nomenclaturas mais complexas fica para o caso de quem for fazer cursos afins, química, farmácia, medicina, sei lá. Muito bem. Na hora de dar nome num hidrocarboneto, a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar a cadeia principal. E o que é a cadeia principal? É a maior sequência de carbonos englobando todas as insaturações de cadeia e grupos funcionais presentes. Insaturações de cadeia são duplas e triplas entre carbonos. Grupos funcionais presentes, os hidrocarbonetos não têm grupos funcionais. Grupos funcionais é o OH do álcool, o O entre carbonos da cetona, o C-O-H do aldeído, isso é grupo funcional. A cadeia principal não pode deixar de fora, é a maior sequência de carbonos, sem poder deixar de fora as duplas e triplas entre carbonos, sem poder deixar de fora os grupos funcionais. Coloquei dois exemplos aqui. Por exemplo, olha aí, ó. Na horizontal você tem uma sequência grande de carbonos, mas a cadeia principal vai ser essa laranjinha. Por quê? Porque eu não posso deixar de fora da cadeia principal nenhuma insaturação de cadeia. Mesma coisa aqui, ó. Você tem uma sequência de 6 carbonos na horizontal, mas a cadeia principal vai ser essa laranjinha, que tem 1, 2, 3, 4 carbonos. Por que vai ser essa laranjinha? Porque eu não posso deixar de fora nem essa insaturação entre carbonos embaixo e nem esse grupo funcional de éter em cima. Então, essa que vai ser a maior sequência, englobando todas as insaturações e grupos funcionais existentes. Muito bem. Uma vez identificada a cadeia principal, a gente parte para a numeração. Uma vez identificada, a cadeia principal deve ser numerada, sendo que o carbono 1 ficará em uma das suas extremidades, de acordo com as seguintes prioridades. Olha aqui, ó. Onde que o carbono 1 pode ficar? Ou lá em cima ou aqui embaixo. Onde que o carbono 1 pode ficar? Ou lá em cima ou aqui embaixo. Nesse caso vai ficar lá em cima, porque a primeira prioridade do carbono 1 é ficar perto de onde tem um grupo funcional. Aqui não tem grupo funcional, mas aqui tem grupo funcional. Então, o carbono, a extremidade que está mais perto de um grupo funcional é a extremidade de cima, e o carbono 1 vai ser lá. As prioridades de numeração são essas. Primeira prioridade, próximo a um grupo funcional. Segunda prioridade, o carbono 1 fica próximo a uma insaturação. Se não tiver grupo funcional, ou se empatar por causa de grupo funcional, aí a gente tem que partir para a segunda prioridade para botar o carbono 1. E a segunda prioridade é que o carbono 1 fique próximo a uma insaturação. A terceira prioridade, se não tinha ou se empatou as duas primeiras prioridades, a terceira prioridade é que o carbono 1 fique próximo a uma ramificação. Bom, falamos sobre a identificação e sobre a numeração da cadeia principal. Agora a gente vai falar sobre a nomenclatura. Uma vez identificada a cadeia principal e já numerada a cadeia principal, a gente parte para a nomenclatura dela. E o nome da cadeia principal tem um prefixo, um infixo e um sufixo. Tudo é um nome só. O prefixo é o primeiro pedaço do nome, o infixo é o pedaço que fica no meio do nome e o sufixo é o pedaço do fim do nome. É um nome só. O prefixo se refere ao número de carbonos que a cadeia tem. Então, por exemplo, para você lembrar, essa cadeia principal tem 1, 2, 3, 4 carbonos. O prefixo vai ser but,
porque o prefixo para 4 carbonos é but. O infixo, que é o pedaço do meio do nome, se refere às insaturações. Então, uma cadeia que você já identificou e já numerou, e que só tem ligações simples entre carbono, o infixo vai ser an. Esta cadeia, para você lembrar, ela vai ser di-en, porque tem duas duplas. Se tivesse uma dupla, era en. Com duas duplas é di-en. O sufixo se refere à função orgânica principal. Por que função orgânica principal? Porque às vezes um composto é misto, a gente dá nome em compostos mistos também, mas é mais difícil de aparecer nomenclatura de composto misto para vocês. Então isso eu vou falar quando aparecer algum exercício, quando alguém solicitar, porque é uma coisa que aparece menos. Mas o sufixo do nome, ele se refere à função orgânica principal. E aí, quais são os prefixos? Bom, até 4 carbonos, os prefixos aparecem só na química orgânica. 1 é met, 2 é et, 3 é prop, 4 é but. De 5 para frente são prefixos que você já conhece. Pent, de pentacampeão, hex, de hexacampeão, e aí assim por diante. Mas o prefixo, ele se refere ao número de carbonos da cadeia. Se tiver um carbono, o prefixo é met, 2 et, 3 prop, 4 but, assim por diante. O infixo se refere à insaturação ou saturação da cadeia. Se for uma cadeia saturada, o infixo será an. Se for uma cadeia que tem uma dupla, o infixo será en. Com duas duplas, o infixo será di-en. Com uma tripla, o sufixo será in. Eu coloquei aqui um outro exemplo que aparece pouco mais, só para você ter uma ideia. Se a cadeia principal tiver 3 triplas, tri-in. O sufixo depende do grupo funcional. Se for um hidrocarboneto, termina em O. Se for álcool, termina em ol. Se for cetona, termina em ona. Isso tudo vai ficar mais tranquilo quando a gente começar a fazer exercícios. Agora as principais classes de hidrocarbonetos. Alcanos são hidrocarbonetos saturados, abertos e saturados, que só tem ligação simples entre carbonos. Isso são alcanos. A fórmula geral deles, CnH2n mais 2. Por exemplo, se tiver 4 carbonos na fórmula, 2 vezes 4, 8, mais 2, 10. Terá 10 hidrogênios, será C4H10. Alcenos são hidrocarbonetos que na cadeia principal apresentam uma dupla só entre carbonos. A fórmula geral é CnH2n. Alcadienos são hidrocarbonetos que na cadeia principal apresentam duas duplas ligações entre carbonos. A fórmula geral é CnH2n mais 2. Os alcinos são hidrocarbonetos que na cadeia principal apresentam uma tripla ligação entre carbonos. E a fórmula geral é CnH2n menos 2. É igual mesmo dos alcadienos, porque tanto os alcadienos quanto os alcinos perdem 4 hidrogênios em relação ao alcano, porque eles têm 2 tracinhos a mais. Os alcadienos porque formaram 2 duplas e o alcino porque formou uma tripla. Os cicloalcanos são hidrocarbonetos cíclicos e saturados. A fórmula geral é CnH2n, que nem dos alcenos, porque tanto os alcenos quanto os cicloalcanos perderam 2 hidrogênios em relação aos alcanos. Os alcenos, porque apareceu um tracinho a mais na dupla. Os cicloalcanos, porque nas pontas o alcano teve que perder 2 hidrogênios para as pontas se fecharem em um ciclo. Aqui são coisas que a gente tem que ter ideia na química orgânica até para quando chegar as reações. É uma eliminação. Se eu perco esses 2 hidrogênios azuis, se eu não, esse alcano perde esses 2 hidrogênios azuis, a porteirinha laranja fecha.
e aparece uma duplinha ali. Se perder mais esses outros 2 hidrogênios de baixo, a porteirinha verde também fecha. E quando sair os 2 hidrogênios, aparece um tracinho verde da porteirinha que fechou lá embaixo. Ou seja, vai perdendo 2 hidrogênios, vai aparecendo um tracinho a mais e vai ficando mais insaturado. Aqui embaixo, o que eu quis dizer em perder 2 hidrogênios para virar um ciclo. Esse é um composto aberto, é um propano. Tá aí 3 carbonos e todos os carbonos saturados e tal. Precisa perder esses 2 hidrogênios azuis para essa porteirinha verde fechar e isso virar um ciclo propano. Então são noções que a gente vai ter que ter agora na química orgânica.